Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente, raciocine mais uma vez junto comigo. No livro de Êxodo, no capítulo 25 e no versículo 40, disse o Senhor Deus para Moisés: Vê, pois, Moisés, que faças tudo em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. Desta forma, podemos entender perfeitamente que toda a descrição feita por Moisés nas Escrituras se trata apenas do modelo daquilo que ele havia contemplado nos céus. Desta forma, podemos entender perfeitamente que a descrição do livro de Gênesis é apenas uma metáfora, apenas uma ilustração, pois Moisés ele apenas descreveu um modelo humano daquilo que ele havia contemplado na realidade espiritual. E como a realidade espiritual não é verbal, logo podemos entender que a escrita é proveniente do modelo da carne, feita e realizada para o homem compreender através da carne o que se encontra a nível espiritual no reino dos céus. Desta forma, meu querido amigo, a descrição da formação do homem por Deus, da criação do homem, é apenas uma metáfora, pois a criação de Deus não é da terra, senão dos céus, pois os filhos de Deus são gerados no alto, não aqui na terra. Quer que eu prove? Sim, é claro que eu vou provar. Para isto, basta me acompanhar no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, aonde está escrito: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se de fato o homem é filho de Deus, então entremos em um dilema, pois no livro de 1 Coríntios capítulo 15, versículos 45, 46 a 47, disse o apóstolo Paulo: Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Assim está também escrito: o primeiro Adão foi feito alma vivente. No entanto, o último Adão, uma referência a Cristo, espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. Se de fato isto é verdade, então, mais uma vez, reafirmo, entramos em um dilema. Pois disse Paulo: Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Se o homem natural foi feito à imagem e semelhança de Deus, mais uma vez, reafirmo, entremos em um dilema. Pois no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, disse Paulo: Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus? Então, como exatamente iremos resolver este problema? Resposta simples. Basta irmos para a leitura do Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44. Disse Cristo: Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Se os filhos da carne são filhos do diabo, e os seres humanos insistem em afirmar que o livro de Gênesis é literal, então não há como fugir da responsabilidade de afirmar que o Deus descrito no livro de Gênesis é o diabo, pois não são os filhos da carne que são filhos de Deus. E se Deus criou a carne lá no livro de Gênesis, é porque o Deus descrito por Moisés é justamente o diabo. Isso te escandaliza? Então, o que vai ser de você a partir de agora? Pois no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 20 e 22, disse Paulo: Pois a criação ficou sujeita à vaidade, ou seja, ao pecado, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Estamos falando de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto até agora. Disse o apóstolo Paulo que toda a criação ficou sujeita ao pecado, por causa da vontade de Deus. Se isto é verdade, então, mais uma vez, eu te pergunto: quem é o Deus das Escrituras? Uma vez que disse Jesus que a carne é filha do diabo. Pense, quem foi que sujeitou o homem ao pecado? Não foi o diabo, mas aqui está falando que é Deus, pois a criação ficou sujeita ao pecado, não por sua própria vontade, mas por causa de Deus que a sujeitou. E no livro de Gênesis, para piorar, no capítulo 3, versículos 14 e 15, disse o Senhor Deus para a serpente: Porquanto fizestes isto, maldita serás mais que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Quem amaldiçoou a serpente foi Deus. Ele disse que a serpente seria maldita mais do que todos os animais.
E para finalizar, disse Deus: e porém inimizade entre a serpente e a mulher, entre a descendência da serpente e entre a descendência da mulher. Espera aí. O diabo, a serpente, tem descendência. A serpente deixou descendência aqui na terra. Mas quem seriam os descendentes do diabo? Vamos ver? Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9. Repito, disse o apóstolo Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Se os filhos da carne não são filhos de Deus, eles descendem exatamente de quem? Bom, disse Jesus no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 44. Vós sois filhos do diabo. O ser humano é descendente da serpente. E Deus amaldiçoou a serpente. Por isso, Deus sujeitou os seres humanos ao pecado. Foi Deus que amaldiçoou a raça humana. É por isso que há desgraça por todos os lados, pois foi Deus quem amaldiçoou Satanás, ou seja, o diabo, que é a carne. Pois a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. A carne é o diabo, que é adversário do espírito. Isso se encontra no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Basta pegar as escrituras e ler que a carne é quem milita contra o espírito e é o espírito que milita contra a carne. Esta luta épica entre o bem e o mal é referente à carne e o espírito. E não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Por isso, os seres humanos foram amaldiçoados com dor, sim, com a morte. Por quê? Os seres humanos não ficaram sujeitos ao pecado de livre e espontânea vontade, mas foi o próprio Deus quem amaldiçoou a raça humana. Isso te escandaliza, meu amigo? Veja o que consta no livro de Gálatas, capítulo 4, versículos 29. Acrescentou Paulo: mas então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o espírito. Assim é também agora, os descendentes da serpente perseguindo os descendentes do espírito. Pois os filhos da carne não são filhos de Deus. Por isso Deus amaldiçoou a raça humana. Veja, meu amigo, você talvez esteja meio cético em relação a tudo isso, mas não sei se você compreendeu. Por isso, recapitulando, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, disse Cristo: se você não aceita esta palavra, reclame a Cristo, pois foi Ele quem descreveu isso nas Escrituras. Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. A pergunta que se levanta é: quem exatamente foi homicida desde o princípio? Vamos ver? Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, está escrito: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Deus, ele é o princípio, ele é o primeiro, mas também o último. Mas o que exatamente vem a ser esta metáfora? Simples. A resposta se encontra no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 45, disse Paulo: mas não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. Deus é os dois lados da mesma moeda. Deus é a carne e o espírito. Repito, primeiro é o natural, depois o espiritual. Disse Deus: eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último. Nisso podemos entender porque no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 7, está escrito: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. É o Senhor Deus quem faz a paz e cria o mal. É o Senhor Deus que foi homicida desde o princípio. Repito, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, disse Cristo: vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Veja o que consta no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículos 39. Disse Deus: sou eu quem mato e faço viver, eu filho e eu saro. Desde o princípio é Deus quem mata e faz viver. Não é Deus quem gera a vida? Pois é Ele mesmo que concede a morte. Então, o Deus das Escrituras se trata exatamente do diabo, pois no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26, está escrito: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se verdadeiramente a carne é filha de Deus, podemos entender que a carne
é descendente do diabo, pois não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Se o Deus descrito no livro de Gênesis é o Deus verdadeiro, então ele é o próprio diabo, não há como fugir, pois os filhos da carne não são filhos de Deus. Disse Jesus: vós sois filhos do diabo. Nós trouxemos a imagem e semelhança do que é terreno. O que é terreno milita contra o espírito. Nisto podemos entender porque no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e 7, disse Paulo: a letra, a palavra, que é o verbo, mata. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. O vosso pai, o diabo, foi homicida desde o princípio. O nosso pai é a palavra, é o verbo. O verbo mata. Sim, meu amigo, por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra é justamente o verbo que mata, pois com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. A morte entrou no mundo através da palavra, que é o verbo, que foi homicida desde o princípio, que é o vosso pai, que é o diabo, que é a carne, que milita contra o espírito. Por isso eu afirmei que disse Deus a Moisés: vê, pois, que faças tudo em conformidade com o modelo que te foi revelado no monte. O que está escrito, registrado na Bíblia, é apenas um modelo, segundo a carne, daquilo que se encontra nos céus. Pois os filhos de Deus são gerados nos céus e não na terra. Em outras palavras, o que está descrito nas Escrituras é a descrição do filho do diabo, da criação da carne, que milita contra o espírito. Por isso, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 6 e 7, necessário vos é nascer de novo. O que é nascido da carne é apenas carne. A carne é filha do diabo. Mas aquele que nasce do espírito se torna um espírito. Pois não é primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O que é gerado pela carne é apenas carne. Mas aquele que é gerado por Deus se torna um espírito. Você será gerado novamente por Deus nos céus, não aqui na terra. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz: e a palavra se fez carne. A palavra foi assassina desde o princípio, que é o vosso Pai. Estamos falando da consciência de ser. Deus não criou o ser humano, muito pelo contrário. O homem é Deus em manifestação, pois foi o verbo que se fez carne. Esta dualidade entre o bem e o mal é referente aos dois lados da mesma moeda, pois Deus é o primeiro e o último. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão em espírito vivificante. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem é o Senhor dos céus. O primeiro homem é o Deus da terra, o segundo homem é o Deus dos céus. Esta verdade dificilmente será aceita pelos seres humanos, porque eles não são capazes de discernir os assuntos do espírito. A palavra é a consciência que está gerando o seu estado de ser. Você está consciente de ser a carne. E é exatamente isso que você está gerando, morte. Pois este é o corpo do pecado. E o pecado foi condenado na carne, a fim de que todo aquele que pecasse morresse. Nisso podemos entender que o Criador é uma pessoa e o corpo é o nosso mundo. Sim. O Criador, Deus, é a consciência de ser, que é a palavra. A consciência, que é a palavra, que é o verbo, está gerando exatamente o seu mundo através do seu corpo. Antes do corpo vir à existência, era a sua consciência, que é a palavra, que estava gerando o corpo desde pequenininho. Ali estava a palavra gerando o corpo. Repito, o Criador, o Deus, sim, deste mundo, é a pessoa e o corpo é o seu mundo. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 16 a 18, está escrito: tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, quer nos céus, quer na terra. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Este lugar, sim, aonde nós vivemos, é um submundo. É o mundo dos mortos, pois os mortos não sabem coisa alguma. E é exatamente isso que os seres humanos são. Eles não sabem coisa nenhuma, pois os seres humanos se encontram mortos em seus pecados. Os assuntos espirituais se discernem espiritualmente, mas o que é nascido da carne é apenas carne. Este é o submundo de Deus, aonde o próprio Deus deste lugar é o diabo.